Oi, 19FC10, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Vamos começar mais um conteúdo. Hoje vamos trabalhar bula e interações medicamentosas, assuntos imprescindíveis que eu decidi uni-los porque tem tudo a ver, porque afinal de contas, onde é que a gente acha as principais interações medicamentosas dos medicamentos? Na bula. Então vamos entender primeiro o que é a bula para depois falar de interação. Vem comigo, vou pro cantinho aqui, vai pegar teu material, tá? Teu módulo de atendente de farmácia. E aí eu quero que vocês abram no seu capítulo 9, tá? Página 55, 9 e 10, tá bom? Então vamos falar sobre interpretando bula e interações medicamentosas. Gente, primeira coisa é a gente começar a definir a bula, né? O que seria a bula? A bula é um material utilizado para consulta. Ela é, por lei, obrigatória em toda caixa de medicamento. Então, qualquer medicamento que for comprado, ele precisa vir com a bula, né? Professora, mas eu já comprei uns comprimidinhos que não veio com bula, era comprimidinhos soltos, tipo Neosaldina, paracetamol, dipirona. Gente, mas vocês sabiam que vocês têm direito à bula deles? É só pedir na farmácia, eu queria a bula dele. E aí eles lhe disponibilizam, certo? Então, toda medicação comprada, ela pode e deve vir com a bula. Por quê? Porque a bula é um material de consulta. Quem utiliza a bula? A gente pode, sim, utilizar a bula em várias situações. Eu posso utilizar a bula como paciente para ler e entender qual a medicação que eu vou tomar. Eu posso utilizar a bula sendo médico, profissional de saúde, para saber mais sobre aquela medicação, para saber as interações medicamentosas e entender se o paciente pode ou não tomar aquela medicação. Eu posso utilizar a bula como um atendente de farmácia, né, para conhecer melhor aquela medicação, para explicar melhor para o meu paciente. Então, a bula ela serve como orientação, certo? Antigamente a bula era bem chata, era cheia de palavrinhas muito pequenininhas, palavrinhas que a gente não entendia muito, né? Mas hoje a bula ela já tem uma linguagem mais fácil, mais dinâmica, ela é norteada por perguntas. Essa reformulação ela foi feita justamente porque se existia essa demanda, porque muita gente não lia a bula, jogava fora. E até hoje é assim, né? Quero só ver aí qual de vocês leem a bula. Às vezes é muito difícil a gente ter esse hábito de fazer leitura da bula. Mas ele é essencial, ele é primordial, certo? Por quê? Porque é a partir da bula que a gente conhece a medicação que está sendo usada, que está sendo prescrita. E na bula nós vamos encontrar várias partes, né? Então, hoje eu quero que vocês saiam daqui com essas perguntas respondidas. Para que serve a bula? Já entendemos. Por que é importante ler a bula? Para se orientar, para saber o que eu estou tomando, né? Para indicar melhor um tratamento. Quais as informações contidas na bula? Que ninguém pode deixar de ler. Nós vamos ver, na bula se mostra a indicação da medicação, na bula se mostra as contraindicações, na bula se mostra a posologia, ou seja, como eu vou tomar aquela medicação, como é que é para ela ser feita, qual é a dose para ser feita. Na bula mostra as interações medicamentosas, se interage ou não com outra medicação, né? E quem seria esse provável leitor, gente? Como eu falei, várias pessoas. Então, tanto a pessoa que está lá tomando a medicação, quanto profissionais de saúde devem sim sempre ler a bula, certo? Onde elas são encontradas sempre dentro da caixinha da medicação. E se você comprar uma medicação que não vem com caixa, é só a cartelinha, você pode pedir a bula daquela cartela, ok? Então, bora lá. Então, aqui eu trouxe uma bula de uma medicação da loratadina, só pra gente entender como é que funciona mais ou menos a organização dela, né? Então, toda a bula vai vir lá com o título, que é o nome da medicação e o princípio ativo, né? Esse aqui, no caso, é a loratadina e é uma medicação genérica, então vem essas informações. E sempre vem também o nome do laboratório que produziu essa medicação, certo? E aí, logo no início, a gente já vai encontrar a forma farmacêutica, que é a apresentação. Nós já falamos sobre isso, né? A forma farmacêutica é como a medicação ela se apresenta. Então, a gente já vai saber... Opa, foi mal. A gente já vai saber logo no início, lendo a bula, se aquela é uma forma líquida, semissólida ou uma forma sólida, certo? Então, aqui a gente tá vendo, ó, contém um frasco contendo 100 ml, então já sei que é uma forma líquida, né? E vem um copinho de medida. Já vem a indicação da via de administração, então, ó, uso oral, então já sei que aquela medicação é para uso oral. E já vem a faixa etária indicada, aqui diz que tanto é para adulto quanto pediátrico. Depois eu vou encontrar a composição, que é exatamente os princípios ativos, né?
as substâncias químicas que estão ali naquela medicação. Então, eu vou achar ali, ó, que nessa medicação tem a loratadina, que é a substância química, tem 1 miligrama, e tem também várias outras substâncias que a gente chama de excipientes. Nós falamos sobre eles em alguns conteúdos passados. Eu disse para vocês que os excipientes são substâncias que são adicionadas às medicações a mais, como um combo, e que tem função de disfarçar um sabor ruim, de aumentar o prazo de validade, de ser um conservante, né? De mascarar uma cor ou de dar uma cor para aquela medicação, certo? Então, aqui nessa loratadina tem vários recipientes. A sacarose, que é um açúcar, por exemplo, benzoato de sódio, que deve ser um conservante, tem o aroma de cereja para dar lá aquela atratividade, certo? Então, vocês estão vendo que tem vários outros tipos de substâncias, não é só a loratadina. Por quê? Porque toda medicação precisa desses recipientes, né? A substância química sozinha não conseguiria se conservar. E aí, para a gente aumentar o prazo de validade, para a gente dar um sabor, dar uma cor, a gente tem que adicionar substâncias que não são princípios ativos, que não são medicamentos, que não vão tratar, mas que vão ajudar ali na conservação da medicação. E aí depois, ó, ela vem toda orientada por perguntas e respostas, gente. Então, por isso que a gente hoje tem esse novo formato da bula e a gente incentiva que vocês leiam mais a bula, consultem mais, inclusive indiquem mais a familiares e amigos, porque agora ela é toda orientada por perguntas e respostas. Então, vem lá, ó, como este medicamento funciona? Por que este medicamento foi indicado? Quando não devo usar? Aí depois, em quando não devo usar, a gente vai encontrar várias coisas. Na gravidez, no idoso, as precauções, as interações medicamentosas. Ó, aqui na loratadina, interações. Loratadina não tem mostrado efeito aditivo com bebida alcoólica. Então, eu já sei que a loratadina não tem interação com outra medicação e nem mesmo com a bebida alcoólica. Então, na bula eu vou encontrar muitas informações importantes. Aí depois vem como devo usar este medicamento, que é a posologia. Então vai dizer a dosagem, vai dizer a conservação, as características daquela medicação. Então aqui, ó, como usar. A loratadina é indicado para uso oral e deve ser utilizado de acordo com as instruções contidas no item de dosagem. E aqui na dosagem a gente encontra que para adultos e crianças acima de 12 anos, a dosagem é 10 ml, xarope uma vez ao dia. Então eu já sei como deve ser tomado, né? Aí depois vem quais os males pode causar. Então, tem efeitos colaterais. Toda medicação tem efeitos colaterais e vai mostrar quais são os efeitos colaterais. O que fazer se alguém usar em grande quantidade, ou seja, superdosagem, né? Se tomar demais, também tem as orientações. Então, vocês estão vendo que existem informações essenciais na bula. Para a gente utilizar um produto, a gente tem que ler o manual de instruções, né? Geralmente, quando a gente compra lá um brinquedinho para criança ou compra um eletrodoméstico, até um celular, a gente tem que saber mexer, a gente tem que ler as instruções. Mesma coisa na medicação, leiam a bula é um manual de instruções. E por fim, a gente tem aí a indicação de conservação, ou seja, onde devo guardar e as informações técnicas do laboratório. Então, vocês estão vendo que é um material bem completo e eu desafio vocês agora, assim que terminar esse conteúdo, pegar qualquer bula que vocês acharem aí e deem uma lida. Vocês vão ver que a linguagem melhorou muito, que não tem palavras difíceis, que é de fácil compreensão, certo? Então, a estrutura da bula ela vai ser dividida dessa forma. Primeiro a estrutura, né? Vai ter lá a identificação, a marca, o princípio ativo, a forma farmacêutica, a composição. Depois a gente viu que vai ter as informações ao paciente, então vai lá me dizer para que o medicamento serve, como ele funciona. Logo em seguida nós temos as contraindicações, ou seja, quem não pode tomar a medicação, né? Grávidas, idosos. Como também depois a gente encontra o que devo fazer, saber antes de tomar. Então, as precauções, a questão das interações, se interagem com alguma medicação ou não. Logo em seguida, o armazenamento, né? Quanto tempo guardar, onde guardar, como utilizar, que é a posologia. E os efeitos adversos ou efeitos colaterais, que é saber quais são os males que a medicação ela pode causar, né? Além disso, vem informações sobre a superdose e as diretrizes legais, que são as informações do laboratório. Então, nós vimos aí, ó, nessa bulinha, todas essas informações, tá? E aí, vocês vão ver em casa aí uma bula também. Então, bora lá ver se vocês fixaram. Vamos responder aqui, bora. Se eu quero saber como posso tomar este medicamento, em que parte da bula encontro essa resposta? Vou voltar aqui pra gente ver.
a gente vai ver, ó, que eu quero saber como tomar, tem uma pergunta, como devo usar este medicamento? Então, é nessa pergunta que a gente vai encontrar, especificamente na dosagem, né? Ou pode vir também com o nome de posologia, tá? Então, a resposta para essa pergunta é lá na região onde tem falando sobre as instruções de uso, sobre a posologia. B, bora lá. Se ao tomar um remédio eu fiquei com alergia, em que parte do texto eu posso saber se minha alergia foi provocada pelo medicamento? E aí, gente? Lembra que tem uma parte, vamos voltar lá para a bula para a gente ver. Lembra que tem uma parte aí, ó, quando não devo usar este medicamento. Então, ó, quando não devo usar, tem dizendo contraindicações. Este medicamento é contraindicado em pacientes que tenham demonstrado qualquer tipo de reação alérgica ou reação incomum a um dos componentes da fórmula. Então, é lá nesse local, quando não devo usar, que eu vou encontrar informações para saber se essa alergia que eu estou tendo é da medicação, certo? Inclusive, se eu tivesse lido a bula antes e já soubesse que eu tinha alergia, eu não teria tomado a medicação, né? C, se a mulher está grávida, em que parte do texto eu posso encontrar se esse medicamento é seguro ou não? Lembra, vou voltar de novo, ó, tem um local onde tem assim, o que eu devo saber antes de usar, tá aqui, ó, quando não devo usar este medicamento, aí o que eu devo saber? Tá aqui, ó, uso durante a gravidez e amamentação. Então, sempre toda a bula vai vir informações sobre gravidez e amamentação para dizer se a medicação é segura ou não é. Como também sempre vem também falando sobre pacientes idosos, tá? Que é outra faixa etária que a gente tem que se preocupar. E por último, em que parte do texto eu posso saber se posso ter algum efeito colateral ao tomar o remédio? É na região onde tem contraindicações. Então, vou voltar para vocês verem também que eu gosto de mostrar a prova. Tá aqui, ó. Quais males este medicamento pode causar? É lá que a gente encontra quais são os efeitos colaterais. Beleza, meu povo? E aí, agora vamos entrar no mundo das interações medicamentosas do nosso capítulo 10, né? Que são nada mais, nada menos do que efeitos, interações que acontecem entre duas substâncias que vão alterar, né, a sua ação no corpo do indivíduo, tá? Então, são efeitos de um fármaco sobre o outro que podem alterar aí a sua eficácia ou que podem prolongar aí o seu efeito. Então, sempre que eu falo de interação medicamentosa, é o encontro de duas medicações, né, que uma vai interferir na ação da outra. Inclusive, existem interações também entre drogas, entre álcool, não é só medicação para medicação, a interação também pode acontecer com álcool, com outros tipos de drogas, certo? Por isso é importante a gente não consumir álcool ou outros tipos de droga durante o uso de medicamentos, né? Mas a gente sabe que muitas vezes isso acontece. E aí, gente, lembrando que quando eu vou saber, como eu vou saber se aquele medicamento tem interação ou não com outra medicação? Lendo a bula. Por isso que uma aula tem que ser assim, ó, juntinho com a outra. Pra gente entender e ficar claro, não precisa decorar interações medicamentosas. Isso é impossível, nenhum médico profissional de saúde sabe. Claro que existem algumas interações mais famosas que a gente vai ver, tá? Vou até mostrar para vocês. Mas, de antemão, é importante dizer que a gente pode consultar na bula, tá? Isso deve ser bem esclarecido pra gente não ficar enlouquecido, bitolado ou decorar nada. A bula tá aí pra gente consultar. Vocês viram que tem uma partezinha lá da bula chamada interações medicamentosas, que a gente pode saber se a medicação interage ou não com outra medicação ou com álcool. Certo? Então, quais são as vantagens da interação medicamentosa? Tem vantagem, professora? Tem. Algumas medicações, quando misturadas com outro, podem aumentar a eficácia terapêutica, podem aumentar a eficácia e a resposta ao tratamento. Então, por que eu associo, por exemplo, 2 antihipertensivos, né? 2 medicamentos para pressão? Para intensificar a melhora daquela pessoa, para a pressão da pessoa baixar mais rápido, né? Então, muitas vezes, interações medicamentosas podem ser feitas, eu misturo lá 2 medicações para que essa resposta terapêutica seja mais rápida, né? Seja mais eficaz. Misturo lá 2 antibióticos, 2 medicações para a mesma finalidade, para aumentar aí a eficácia terapêutica. Também existem interações que vão inibir a ação de outra medicação. E se aquela medicação primeira estivesse fazendo mal e eu usar outra para inibir, isso é bom, porque vai reduzir os efeitos tóxicos daquela primeira medicação, certo? Então, tem essas vantagens também.
Além disso, acontece de algumas interações aumentar a duração de outro fármaco. Então, uma medicação, quando interage com outra, deixa a ação do medicamento mais longo. Isso pode ser bom, né? Porque impede a excreção do fármaco, impede que a medicação saia do corpo rápido. Então, sua ação vai ser mais prolongada, tá? E isso pode ser bom. Algumas interações também podem impedir ou retardar o crescimento bacteriano, a resistência bacteriana, né? Porque ficam ali em ação por mais tempo, e essa ação por mais tempo significa dizer que as bactérias vão estar lá sendo atacadas por mais tempo, então vão morrer realmente. Podem impedir ou retardar células malignas, né? A proliferação de células malignas, a associação de alguns medicamentos. E pode tornar um esquema terapêutico mais fácil, né? O aumento da adesão ao paciente, porque eu tô lá misturando duas medicações. O senhor vai tomar as duas na mesma hora, ele vai lembrar mais fácil de tomar junto, certo? Mas também existem as desvantagens, né? Pode ter uma soma de efeitos indesejáveis, então o paciente pode ficar com algum perfil toxicológico, né? Pode ficar intoxicado de tanta medicação. Pode sim ter uma ação de alguma medicação inibir a ação da outra e a gente ter aí a redução do efeito terapêutico, tá? E essa alteração muitas vezes não é tão bem feita, ou seja, não é tão desejada. Vou dar um exemplo de uma desvantagem de interação, né? Que aí muitas vezes a gente às vezes não sabe, não orienta certo, mas já se sabe que os anticoncepcionais podem sofrer redução da eficácia com associação com antibióticos. Então, a mulher toma lá anticoncepcional, mas aí por algum motivo ela precisou tomar antibiótico porque ela estava com alguma doença bacteriana. E quando vai fazer essa utilização, ela tem a redução da ação do anticoncepcional e engravida. Olha aí que problema. Então, essa é uma desvantagem da interação, né? Porque uma está inibindo a outra de modo a ter prejuízo para aquele indivíduo. Então, atenção a isso, certo? E a gente como classifica essas interações? A gente classifica elas como farmacocinéticas ou farmacodinâmicas em interação de efeito. Isso aqui é uma decoreba, tá? Que a gente tem que dar uma decorebinha para alguma prova, alguma coisa desse tipo, tá? Mas resumindo, quando elas são farmacocinéticas, cinética de movimento, tá? Então, é quando a interferência de uma medicação com a outra acontece ou na hora da absorção, ou na hora da distribuição, ou na hora da biotransformação, ou na hora da excreção do fármaco, tá? Então, eu tenho que decorar. Esses são os caminhos que a medicação passa no corpo. Primeiro, ela vai ser absorvida, depois ela vai ser distribuída, depois ela vai ser biotransformada para poder ser excretada e eliminada. Então, se há uma medicação interage com a outra, em um desses caminhos, a gente diz que é uma interação farmacocinética. Agora, se a medicação já passou por todos esses caminhos, já está fazendo sua ação, já está tendo efeito, e outra medicação chega e inibe o efeito dela, ou aumenta o efeito dela, a gente diz que essa é uma interação farmacodinâmica, de movimento, de dinamismo. Ou seja, a medicação já estava lá, tchum, tchum, fazendo seu efeito, aí chegou outra, ei, parou sua festa. Você já percorreu o caminho, já tá dançando aí, bora parar que eu cheguei para interagir com você e lhe inibir aqui. Entenderam como é? Então, na farmacodinâmica, um efeito modifica, a medicação modifica o efeito da outra, tá? Ou agitando mais, fazendo com que ela dance mais rápido, né? Que é quando a gente tem a soma de efeitos, ou inibindo, fazendo com que ela pare de dançar. Aqui ela ainda não tá dançando na farmacocinética, que é a anterior que eu tava falando. Aqui ela ainda tá chegando na pista de dança, ainda tá chegando no baile funk ali, aí alguém vai, bate no carro dela, alguém vai, impede ela de chegar. Essa, quando é impedido o caminho da medicação, é a farmacocinética. Agora, quando já é na ação, na dança, é a farmacodinâmica, certo? Eu gosto de fazer essa associação para vocês decorarem mais fácil. E a interação de efeito é quando a gente tem ali a interação de duas medicações, né? Que vão ter ações sem modificar a farmacocinética ou a farmacodinâmica. Então, são dois fármacos que não vão interferir nem na dança, nem no caminho da medicação, certo? Então, a gente chama de interações de efeito.
E aí, quanto à gravidade da interação medicamentosa, a gente pode classificar ela em gravidade mínima, quando a interação apenas limita o efeito de outro, em gravidade moderada, quando o paciente, além de ter a interferência entre as medicações, tem algum sintoma, alguma piora do quadro clínico, a grave, quando o paciente tem uma interação que pode ameaçar a vida dele, né? Então, duas medicações aí que são administradas juntas ou misturadas e o paciente tem gravidade e agrava muito o quadro, começa a ficar muito doente, ou contraindicados, né? Que aí é quando dois fármacos não podem interagir com o outro, não tem indicação de serem administrados juntos, porque se forem feitos, leva o paciente direto para a morte, tá? Aqui, gente, exemplos de algumas interações medicamentosas. Alguns exemplos que a gente pode encontrar, certo? Então, a digoxina, que é um medicamento antiarrítmico, quando misturado com antibióticos, ela pode causar efeitos de distúrbios na visão, de arritmias cardíacas. Já medicamentos como sedativos, né? O midazolam, misturado com antibiótico, pode também dar um aumento do efeito sedativo, tá? São exemplos aqui de interações muito conhecidas, certo? Para vocês entenderem as exemplificações. Mas, como eu disse, vocês não precisam decorar. Isso tem nas bulas das medicações. Contraceptivos orais, como eu falei, os anticoncepcionais, quando são associados a antibióticos, podem ter a diminuição do efeito contraceptivo, né? Então, a mulher precisa se prevenir, o casal precisa usar outro método anticoncepcional quando se está utilizando antibiótico junto com o anticoncepcional. A mistura aí de anti-inflamatórios como o diclofenaco com antibiótico pode diminuir o efeito do antibiótico, né? Mistura aí de dois antibióticos como a clindamicina e a gentamicina pode ocasionar complicações renais, então o paciente pode ter alguma lesão renal, né? Sobrecarrega o rim aí. Corticoides com anti-inflamatórios podem dar dor no estômago, sangramento, gastrite e úlceras. E antiácidos com antibióticos podem aí diminuir o efeito do antibiótico, tá? Além de, já se sabe que a associação de medicamentos antidepressivos com medicamentos para emagrecer podem aumentar a pressão arterial, pode dar aí aceleramento do coração e taquicardia. Então, essas são as principais interações medicamentosas que a gente conhece. E aí eu aconselho vocês a darem uma lida, uma olhada e sempre ver na bula qual é as interações que aquele medicamento tem. Ok, então os exercícios vão estar lá para vocês fazerem, certo? Vocês já sabem como funcionam. Vamos aqui fazer uma revisão e já ver quais são algumas questões que vocês vão encontrar no exercício. Então, bora lá. Se eu quero saber como posso tomar este medicamento, em que parte da bula encontra essa resposta? Gente, a gente viu isso ainda agora, né? Diga aí para mim, na parte de posologia, como devo tomar, né? A bula de medicamentos, ela é indicada apenas para profissionais de saúde. Verdadeiro ou falso? Falso, né? Vimos que a bula pode e deve ser um instrumento de consulta para todas as pessoas. O que é interação medicamentosa? É quando uma substância química, um medicamento, interage com outro, certo? Pode ser também não só medicamentos, mas pode ser o medicamento com álcool, o medicamento com um tipo de droga, ou até com alimentos, tá bom? Só é interação medicamentosa quando interagimos medicamentos com medicamento. Não, acabei de falar que pode ser com álcool, pode ser com medicações, claro, e até com alimentos, tá? Então, gente, tá imperdível o exercício. Se vocês tiverem alguma dúvida, manda pra mim, fala comigo no privado ou no grupo, que a gente sana todas essas dúvidas de vocês, tá? E nosso próximo conteúdo vai ser sobre principais classes de medicamentos. Tá top, espero vocês. Beijão!